Pronto, gente. A gente vai continuar. E agora a gente vai falar especificamente de jogos. Tá? Nosso foco estava mais nos materiais. E agora o nosso foco muda para jogos. Eu vou colocar lá no Ava o link que dá acesso a vocês ao caderno do Matema, que é um livro que só de jogos. Então, ele traz uma parte, um referencial da parte teórica, o principal, né? Ele traz. E logo em seguida, uma série de exemplos de jogos, com regras, com tudo, só para você construir, na verdade. Não sei se você já conhece esse livro, mas é um livro que tem vários jogos de diversos assuntos da matemática. Aí eu vou colocar lá no Ava para vocês o link do livro do 6º ano ao 9º. Tem do ensino médio também. Só que do ensino médio eu não achei link na internet. Mas eu tenho ele impresso. Aí eu coletei também alguns jogos para a gente discutir aqui do ensino médio também, tá? Aí aqui... Como sempre, eu comecei com um questionário. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Então, eu começo com esse questionário, que dá pra gente... Eu vou deixar uns 5 minutos para vocês só refletirem no que vão responder. Mas o que eu pergunto aqui, né, a partir do 2, em relação a quem já está em sala de aula, né, já dando aula, e para você, enquanto aluno também, tá? Vocês refletirem nas respostas para a gente discutir aqui. Acho que 5 minutos dá para vocês, é mais geral, dá para cada um comentar. E lembrando que hoje a gente está começando a unidade 2, né? Unidade 1, a gente já teve os questionários da unidade 1, quem respondeu todos. Já tem a pontuação, né, de participação, né, que eu falei, mais os 8 pontos dessa avaliação que terminou hoje. Aí agora a gente começa um novo, né? Então esse já é o questionário 1 da unidade 2. E eu vou anotar aqui 5 minutinhos para vocês responderem.
Pronto, gente. Acho que sim. Vocês estão aí, gente? Só em espírito. A gente falando aqui. Hoje eu tô super cansada também. Inclusive com sono. Cadê? Acho que Joyce. Eu Eu aceitei. tô aqui, pra.
O que eu vi apareceu aqui. Acho que sua internet caiu, não foi? Apareceu aqui, Oi. admite Joyce. Então vamos, gente, vamos. Vou começar pela ordem que tá aqui. Vou começar por Ana. Oi, tá um pouquinho zoadinho aqui em casa, mas tá dando pra escutar tranquilo? Tá sim, Ana. O que eu entendo como... Tá, certo. Pode ir. Tá. O que eu entendo como jogo geralmente são atividades lúdicas e trabalhar com jogos na sala de aula, eu nunca trabalhei com jogos diretamente na sala de aula, mas eu acho que isso vai estimular o cognitivo da criança também, além de atrair mais, porque é algo que ela vai interagir ali no momento. Ou do aluno, enfim, eu falei crianças, mas considero. Mais alguma? Todas. Ok, desculpa. Eu nunca realizei que eu me recordo, não. Mas no cotidiano eu tenho um primo que ele tem descalculia e às vezes eu ficava jogando um dominó com ele, porque a dele é mais séria, então ele tem dificuldade até para contar. Aí era a forma que a gente estimulava ele a ter contato com a matemática, era por meio do jogo do dominó. Bom, em relação à experiência, ele não gostava muito, porque realmente era uma dificuldade para ele, mas ajudou ele aos poucos. A questão é mesmo o interesse da pessoa, quando realmente não quer ficar mais complicado. Quais facilidades e dificuldades você encontrou na realização das atividades com jogos? Nesse caso foi isso. Por conta da dificuldade, ele fugia dessa questão. Quais relações entre atividades de jogos realizados com o cotidiano você consegue estabelecer? Nesse caso, é o mais básico de tudo, que é conseguir contar as coisas. Ele realmente tem esse nível de dificuldade. Você já observou a aprendizagem dos seus alunos mediante a utilização de jogos da matemática? Pelo fato de é só o estímulo mesmo inicial que dava, ele conseguia já contar sem precisar pegar a peça e ficar muito tempo, então já criou uma certa facilidade. Ele tinha isso. Ok, Ana. Denise. Denise tá aí? Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa no chat. Se bem que eu não sei Oi, se ela pronto. Eu tô Oi, assistindo meu Denise. chat, eu não tenho como. Desculpa. Ah, é. Eu já ia falar que É para eu ler cada. Não, você pode ir respondendo de forma geral, porque assim, você pode responder a primeira pergunta, o resto é mais de forma geral. Você vê que um tem ligação com a outra, né? Mas você vai respondendo sem precisar ler a questão, porque a gente já está. Tá certo. Como a colega falou, né, anteriormente, todos nós podemos constatar, que é uma forma lúdica, né, de você abordar. Porém, eu ainda não tive essa oportunidade de aplicar, né, de aplicabilidade mesmo. Eu falando assim, ao meu ver, como é a experiência, que é uma forma lúdica, e inclusive, semestre passado, eu cursei essa matéria e eu abordei jogo de xadrez. E aí tive um probleminha tal no final, mas eu abordei o jogo de xadrez, que era mais ou menos. Eu não sei nem se eu vou poder aplicar, né? Porque já foi aplicado, mas enfim, foi até com uma outra colega, foi em dupla, que eram crianças que, na verdade, eram não. São, na verdade, é para as crianças aprenderem a contar
a contar através do xadrez os pontos das peças, né? Cada peça tem uma pontuação e Entendi. também em relação às jogadas. Por exemplo, uma peça só pode ir, um exemplo, né, ir para frente, a outra, né, só pode ir para lateral, Sim. na diagonal, e assim, para a criança ter essa forma lúdica de aprender a contar. E no final, né, quem tivesse mais pontos ali por jogada ou peça, é, teria a pontuação maior e que ganharia o jogo. Deixa eu ver aqui Entendi. outra pergunta. Dificuldade do jogo. A forma do cotidiano é que eu falei anteriormente também, é essa coisa da realidade, né? De você passar, porque a matemática está em tudo, tá no nosso dia a dia, enfim, passar para os jogos, para a ludicidade, passar para o dia a dia mesmo, coisas que a gente enfrenta cotidianamente. É isso, pronto. Espero ter ajudado. Ok, Denise. Giovanni. Giovanni saiu, né? Deve ter caído, então. Joyce, então. Eu vejo o jogo, para mim, eu vejo o jogo como uma brincadeira e trabalhar com. Deixa eu ver. Como entende o trabalho com jogos na sala de aula? Para mim, trabalhar com jogos na sala de aula é aprender se divertindo, né? Brincando. Eu não realizei nenhuma atividade com jogos para aprender matemática. Então, eu não consigo responder a terceira, não tem como, né? Eu responder a terceira questão, a quarta, quais as facilidades. Também não tem como eu responder a quarta. Quais relações entre as atividades e jogos realizadas com que você consegue estabelecer? Também não, né? Também não. Sexta, você já observou a aprendizagem dos seus alunos mediante a utilização de jogos matemáticos? Assim, como eu nunca trabalhei com eles, então não tem como eu dizer. Mas Sim. em geral, assim, eu garanto que todos têm mais uma facilidade, né? Que gostam. Exceto os casos como o de Ana Clara aí, que a Ana Clara citou, a maioria dos alunos, eles gostam de ser desafiados, quando fala, trouxe um jogo, algo do tipo, eles já se interessam mais do que chegar hoje, vamos estudar fração e explicar lá o conteúdo no quadro ou no livro. Então, quando já parte para a parte de jogo, eles já se interessam mais. Ok, Joyce. Sabrina. Pronto, pronto. Deve estar me ouvindo? Tô ouvindo. Jogos, eu acredito que sejam atividades, né, que contribuem aí no âmbito escolar para a aprendizagem dos alunos. Instiga eles a desenvolver o raciocínio, né, e também outros aspectos também, que é questões sociáveis, respeito de regras, esperar às vezes deles, aprender a lidar com frustrações também, que nem sempre é possível ganhar, né? Sim, Acho bastante importante e dá para se trabalhar várias coisas além do conteúdo matemático. verdade. Em relação a se eu já realizei algumas atividades nos jogos, aplicar não, mas a gente já fez trabalho de elaborar jogos, já trabalhamos em grupos, já elaboramos um dominó com equações. Na minha vida prática, como eu trabalho com alunos, eu sou cuidadora, às vezes algumas atividades eu uso alguns materiais, né? Não estou considerando jogos, mas a gente faz alguns artifícios do que tem ali na mão, né? Uma massinha,
Principalmente nesse sentido de, às vezes, questões de somar, né? Eu sempre utilizo coisas concretas para eles somarem, subtraírem também, algo que dá para avançar. Ok, Sabrina. Quais são as cinco, né, as relações entre atividades de jogos realizados no cotidiano. Essa relação dos jogos com o cotidiano, isso que eu falei na primeira, né? Essa questão desses aspectos, tanto emocionais, às vezes até psicomotores também, dependendo do jogo, né? E os cognitivos, a questão da aceitação, do ganhar ou perder, do Sim. estabelecimento de regras, Uhum. muito pertinente no ensino, a utilização de jogos. Ok. Mais alguma coisa? Não, né? Samuel. Não, Cadê Samuel? Bom, a primeira questão fala o que você entende, o que é jogo para você e como você entende o trabalho com o jogo na sala de aula. Bom, eu coloquei aqui que eu entendo o jogo como qualquer atividade lúdica e que se difira da pedagogia comeniana e que fuja bastante disso, né? Se você já realizou alguma atividade como jogos para ensinar e aprender matemática, alguns, principalmente com os polos do Fundamental 2, com o sexto e com o nono ano, onde eu tenho bastante foco com isso. A experiência foi legal. No primeiro momento, por ser marinheiro de primeira viagem, eu tive alguns problemas. Como eu já citei na semana passada, às vezes a maturidade com a manipulação de alguns materiais complica. Mas graças a Deus eu consegui a experiência. A experiência é um aprendizado. E foi legal. O nono ano eu trabalhei com a questão da mini ONU, né? Onde a gente propôs um país a cada aluno e eles iam trabalhar estatisticamente as mudanças climáticas e o desmatamento de cada país para estudar estatística, onde eles teriam que ler o gráfico e apresentar o que cada país estava fazendo ou não para o meio ambiente. Já o sexto, a gente construiu uma feira, onde eles fizeram durante alguns meses, na verdade, a questão da inflação, né? O aumento da cesta básica de alguns meses. Foi um projeto que durou 6 meses, que foi o projeto do semestre. As dificuldades que eu encontrei e as facilidades, alguns por ser bem simples de se fazer, papel, cola e papelão, a gente consegue montar. Outros a gente encontra uma dificuldade um pouco maior, porque no questão do sexto ano, eles tinham que ir, às vezes, no mercado para poder ir. Como era dentro da Valéria, sempre havia alguns problemas de segurança, né? Então não ia colocar o menino no meio da rua para poder ir no mercado e levar o tiro. Quais as relações entre as atividades de jogos realizadas no cotidiano? Foi essa, né? Já consegui colocar, né, as outras. E se você observou a aprendizagem, algumas vezes, alguns, por mais que surpreendente, às vezes achei dificuldade com alguns jogos, porque eles não conseguiram associar literalmente, porque essa questão do que eles aprendem em sala também é o que eles aprendem na rua. Alguns tinham essa mentalidade que eram coisas extremamente distintas e que aquilo não existia, enfim. É isso aí. Certo, Samuel. Ok. Falta, deixa eu ver aqui. Se estão aqui ainda. O outro Vitor saiu. O Caio, não sei. Então, sobra você, Vitor. Vitor Castro. É para responder todas, Pro? Você pode responder de modo geral. A primeira você responde e o resto você pode responder de modo geral, porque uma é Você complementar da falou que é outra. jogo para você e como entende o trabalho com jogos na sala de aula. Eu fiz uma breve assim, definição do que é jogo para mim. Tá. Eu botei atividade que tem um propósito com regras pré-estabelecidas.
Aí eu botei como uma ferramenta prática para explicação, compreensão ou introdução a determinado conhecimento. Então, ela pode ser, acho que jogo pode ser utilizado tanto para ser uma atividade lúdica e descontrair um pouco com a matemática, mas eu acho que quando a gente joga um jogo, a gente tem as regras e determinada coisa a se aprender ou a se alcançar com aquele jogo. Então, quando a gente se propõe a fazer, tipo, dominó de função do primeiro grau, que eu fiz com Sabrina numa disciplina. Então, a regra do jogo era que os resultados das funções fossem se encaixando, e o que a gente esperava era que, de fato, o aluno conseguisse resolver as funções do primeiro grau. Então, acho que jogo é qualquer atividade que tem regras pré-estabelecidas e que tem um objetivo geral a se cumprir. Aí tem aqui, você já realizou algumas atividades com jogos para ensinar ou aprender matemática? Eu lembro que eu já aprendi frações com jogos, que era dominó de frações também, e ensinar eu nunca ensinei com jogos, não. Mas, assim, nas minhas atividades que eu fazia agora no estágio, eu não tinha condições de levar um jogo para uma turma de 38 alunos, mas assim, nas minhas atividades que eu fui desenvolvendo com eles, tipo, era turma com 38 alunos, eu fiz algumas atividades. Eu trazia os nomes deles para dentro das atividades que eu estava trabalhando. Eu achava que isso traria uma sensação de pertencimento, dele não ver uma pessoa chamada, sei lá, com um nome muito estranho que é fora do comum, do cotidiano, e sim trazer nomes que são presentes ali. Não é um jogo, mas é uma forma de trazer isso deles para dentro da atividade. Eu não posso falar sobre 3 como foi a experiência, porque eu não trabalhei com jogos. Quais as facilidades, não posso também, mas eu acho que uma dificuldade enorme seria administrar uma turma de 38 alunos com uma atividade de jogo. Sim. 5. Quais relações entre as atividades de jogos realizadas com o cotidiano você consegue estabelecer? Olha, com essa questão do dinheiro, se levasse, tipo, um jogo da vida, um banco imobiliário, eles conseguiriam estabelecer essas relações de compra e venda. De dever, essas relações que poderiam estabelecer números inteiros, soma de números naturais, essas coisas assim. Então, seria bacana. Você já observou a aprendizagem dos alunos mediante a utilização de jogos matemáticos? Não posso opinar. Isso. Ok, Vitor. Então, tenho compreensão de todos sobre o que, de fato, aplicar jogos é um desafio. Justamente porque, se a gente for olhar o formato da maioria dos jogos, pelo menos os jogos que a gente, né, tem mais em comum, se você observar, a maioria é o quê? Dupla. No máximo, sei lá, em 4 pessoas. Mas tem jogos mesmo que tem que ser dupla. E, de fato, você administrar isso numa turma de até 30 alunos já está muito. Imagine aí você formar as duplinhas e você... E como é um jogo, e no primeiro momento, por exemplo, o aluno vai estar se adaptando às regras. Então, você tem que estar ali administrando todas essas duplas, imagine. De fato, é um desafio mesmo. E vocês falando aí, eu estava até pensando aqui, se a gente pudesse pensar em jogos que desse para, sei lá, dividir a turma em 2, né? Tem jogos que a gente consegue dividir a turma em 2. Um quiz, por exemplo, né? A gente poderia pensar assim. Ou um jogo que envolvesse a turma toda, né? A gente aqui mediando e ao mesmo tempo envolver a turma toda. Em geral, a gente divide a turma em 2, né? Principalmente em jogos de quiz. Dá para fazer, né? Não sei. Talvez desse para a gente adaptar alguma coisa. Na realidade, se a gente encontrasse uma turma aí de 30 alunos e uma turma que fosse, sei lá, inquieta, né? Não sei. Ou então a escola mesmo propõe, porque eu já participei, né? A escola mesmo propôs uma oficina, né? Só de jogos matemáticos. Então foi um dia só para isso. Então um dia específico, já foi uma outra configuração. Então existem várias formas, né? Que a gente pode tentar adaptar. Mas que de fato, assim, para a maioria dos alunos, a gente não posso dizer que todos os alunos gostam ou que todos os alunos vão se motivar
Às vezes tem um aluno ali que não quer jogar de nenhum, e isso tudo a gente tem que pensar que pode acontecer, né? A gente pode propor um jogo e a gente vê que tem um aluno, já aconteceu isso comigo. Eu acho que foi aluno de sexto ano. O menino não quis. E aí? Não quis. A turma toda quis, menos o menino. Menos um menino. Mas é um caso à parte, bem particular, esse menino. Enfim, mas são desafios que a gente tem que pontuar, né? Quando a gente for programar, principalmente jogos. Por que eu falo principalmente jogos? Por essa questão de ter regras, de demandar um tempo maior, né? Para a gente estar ali explicando as regras, se não for um jogo tão comum. Porque se for um jogo comum, tipo um dominó de frações, geralmente os alunos conhecem o que é um dominó. Então, eles vão perceber que é encaixar as peças, né? Que contém ali o mesmo valor. Então, mas quando o jogo é um jogo diferente, que vai exigir mais, né? A gente tem que pensar em tudo. Né? É tudo particular, né? Pensar na turma. Deixa eu passar aqui, ó. Então, minha base aqui para trabalhar jogos com vocês é os livros que eu já falei para vocês. Que daí vocês podem pesquisar. O livro, que nem eu falei, o livro 1 aqui, o sexto ou no nono, tem vários jogos. Esse daqui eu encontrei na internet. Tem até o link aqui, ó. Aí vocês são direcionados já para o livro. O do ensino médio, não encontrei. Tá? Então, ele não tem disponível. Mas o ensino fundamental já está disponível. Aí, como do ensino médio não está disponível, eu trouxe aqui alguns jogos do ensino médio, para a gente não ficar sem trabalhar sem ensino médio. Aqui, ó, como é que esses livros, eles entendem o jogo, né? Alguns já devem ter falado aí algumas características, tá? Mas a gente sempre entende um jogo como algo coletivo, não pode ser para um jogo individual. Existem jogos individuais, mas o jogo aqui, para o nosso objetivo, né? Porque a gente entende, tem que ser um jogo para 2 ou mais jogadores, tá? Tanto ser um coletivo aqui. Que nem Vitor falou, né? Ele tem que ter um objetivo a ser alcançado pelos jogadores, né? É um jogo, tá? Então, no final vai ter um vencedor. Senão a gente tira a característica do jogo, né? E é isso que muitas vezes instiga o aluno a querer jogar, né? Porque ele quer vencer, né? Ele quer ganhar. Os jogadores devem perceber a importância de cada um na realização dos objetivos do jogo. Então, não vai existir um jogo, né? É coletivo, né? Se um não aceita as regras, se um quer violar essas regras. Então, o jogo é uma cooperação. Né? Se um quer violar a regra, acabou o jogo, né? Se um não quer jogar, não tem jogo. Tá? Então, eles têm que entender que existe essa cooperação. Apesar de ser oponentes ali no jogo, existe uma cooperação para que o jogo, né, continue. O jogo deve ter as regras pré-estabelecidas, né? A gente não pode, no meio do jogo, inventar regras ou modificar regras, tá? E no jogo deve haver a possibilidade de usar estratégias. Então, essas estratégias aqui, né? Além de o aluno estar aprendendo ali o conteúdo, note que para qualquer jogo vai existir uma estratégia para ele ganhar. Então, além dele saber o conteúdo envolvido ali no jogo, né? Ele precisa criar uma estratégia para ganhar. Tá? Então, a ideia de jogo que a gente vai utilizar aqui é essa. Né? É essa a ideia que esse livro Matema utiliza. Aí aqui, ó, minha proposta. Agora, deixa eu ver quantas pessoas temos aqui. Deixa eu ver. Eu não sei o que acontece com as pessoas que saíram. Não sei qual foi o problema. Deixa eu ver quantas pessoas temos aqui. Os 6 tem. Ana Clara, 1, 2. Os 6 de sempre, né? Se vocês quiserem manter as mesmas duplas, vocês podem manter, tá? Vão querer manter ou querer alguma mudança?
Eu acho que eles não vão querer nenhuma mudança. Mantém, professora, pelo amor de Deus. É, Sempre. então, Samuel... Apesar que essa Ana, né, que vai mudar a dupla. Por E a quê? dupla dela não tá aqui. Quem é a dupla de Ana? Não faz Giovanni? Giovanni. Uhum. O que será que aconteceu? Será que ele caiu? Não sei, posso falar com ele. Se tu quiser manter com ele e falar com ele... Ah, então tem alguém a mais aqui. Quem é? Eu Samuel. faço. Denise. Ah, Denise. Denise, então, não apresentou? Não, Samuel. eu não apresentei. Eu tinha que, acho que eu vou ter que fazer sozinha. Quem vai apresentar que dia se era hoje? Hoje, era só hoje, porque eu faltei na sexta passada. Era sexta e segunda. Vocês... Não sei. Então, tu faltou quinta Eu também. não posso apresentar na aula que vem, eu faço sozinha. Eu ver que era pra ser hoje, né? Depois você conversa comigo em particular. Não sei o que vai acontecer com você, não. Pro, será que você pode me dar seu WhatsApp para eu te falar com você? tá Ou no falo grupo? pelo AVA, pelo aquele correio, a senhora responde? Você tá no grupo? Tô no grupo, sim, do Eu tô lá. WhatsApp. Eu também tô lá. Ah, certo. Denise, vai ficar complicado, né, Denise? Ana e Giovanni. Depois tu me confirma, viu, Ana? Tá bom. Foi Vitor e Sabrina, né? Temos Denise. Minha proposta era dupla, que o jogo é de dupla. Deixa eu ver aqui, gente. A gente tem 3 jogos aqui do ensino médio. Eu coloquei aqui capturando pontos. Aqui tem os objetivos. Tem que ser em dupla esse, ó. Tem os recursos necessários. Esse daqui vai envolver a equação da circunferência e a representação dos pontos no plano cartesiano. Tem as regras aqui bonitinhas para vocês. E tem aqui a única coisa que vai precisar. Deixa eu abrir aqui a apresentação para aumentar um pouquinho para vocês. É desse tabuleiro aqui. Que vocês podem construir manualmente. Vocês podem pegar um papel milimetrado e construir isso aqui. Note que os intervalos aqui, ó, 10 a menos 10 aqui, ó, do y e do eixo x do menos 10, aqui é o 10. Então, a gente vai ter um intervalo aqui fechado. Nesses pontos aí, ó. Isso é para quando, Pro? Isso é para... Hoje é que dia? Hoje é Hoje é segunda. segunda, quarta. Ela vai falar que é pra amanhã. Ó, qual é o objetivo? O que eu quero de vocês? Minha ideia era que cada dupla ficasse com um jogo, tá? Vocês vão ler e vocês vão, de fato, jogar. Esse primeiro aqui, ó, precisa de um compasso. Mas se vocês não tiverem um compasso, e vocês podem brincar também de forma virtual esse. Vocês podem colocar o eixo de coordenadas lá no GeoGebra. E no GeoGebra mesmo vocês fazerem tudo, se vocês quiserem. Aqui eu coloquei uma moeda. O que eu quero de vocês? Vocês vão adaptar ao que vocês têm. Tá? O que puder adaptar aqui, vocês adaptam. Tá? Por exemplo, professor, não tem uma moeda. Como é que eu posso usar outro objeto? Tá? Qual é o objetivo da moeda aqui? A moeda vai te dar cara um valor, coroa outro valor. São valores fixos do jogo. De que forma eu posso substituir essa moeda, né? Se quiserem substituir. Tá? O compasso, vocês podem fazer no GeoGebra, se não quiserem usar o compasso. Tá? E o tabuleiro que eles falam aqui, feito no papel quadriculado, é exatamente esse aqui, o tabuleiro capturando pontos. Ó.
Então, a ideia é que cada dupla, de fato, jogue, tá? E comece a anotar, né? Além de jogar, você vai anotar o que você vai observando, tá? Eu vou colocar bonitinho lá no AVA. Eu vou separar por jogos e botar lá no AVA, fica melhor. E aí vocês vão colocar o que vocês observaram, quais são as estratégias, né? Para vencer esse jogo, tá? E além das estratégias, vocês vão criar, né? Questionamentos em relação ao jogo, né? Que seria a parte de explorar o jogo que eu vou explicar a vocês amanhã, tá? Mas nesse primeiro momento, o que eu quero de vocês é que vocês explorem o jogo da seguinte maneira: entendendo as regras e jogando, tá? Aí vocês, esse aqui mesmo é bem possível, né? Nada impede vocês de jogarem à distância, a dupla, desde que sejam sinceros, né? Aí é interessante vocês terem isso aqui em mãos ou no GeoGebra, não sei como vocês vão escolher, e vocês guardem os registros que vocês vão fazendo, tá? Esse é um jogo, tá? Que envolve circunferência, equação de circunferência. Vão ler bonitinho as regras e entender. Fale. Pronto. Então, a gente pode imprimir também aquela tabelinha e jogar remotamente. Isso pode. Só que essa tabelinha aqui não tá tão legal, porque é imagem. Eu não consegui. Não, ok, mas PDF deve achar, não, na internet? Acha. Só não vai achar assim, do 10 ao... eu até procurei também, mas eu não achei assim, do menos 10 ao 10. Eu achei intervalos diferentes. Tá? Mas no GeoGebra acho que você consegue fazer. Pronto, pode ser também. Aí você imprime. Ou você faz no papel quadriculado mesmo. Agora tem que ser bem exato. E se você for usar no papel, você vai ter que ter o compasso mesmo, porque você vai traçar circunferências com raios específicos e com centro específicos. Então você vai precisar de um compasso, tá? Nesse jogo aí. Tá bom. Esse outro jogo, ele envolve trigonometria, tá? É bem aquela parte inicial, né? Trigonometria, seno, cosseno e tangente. Não tem nada mais assim avançado. Você vai precisar também de um tabuleiro, que eu vou mostrar aqui qual é. 12 marcadores. Esses marcadores aí vocês podem usar caneta mesmo. Cada um pega 2 canetas de cores diferentes, porque é para marcar o hidrocor, qualquer coisa, tá? Dá para... Vocês vão observar que dá para vocês adaptarem as coisas. E as adaptações que vocês forem fazendo, vocês vão trazer também pra gente. Aqui tem as regras bonitinhas, tá? É bom vocês já lerem essas regras e já amanhã, se possível, porque vocês já tiram dúvidas, tá? Se tiver alguma dúvida em relação às regras. Então, nesse jogo, tem essas folhas de registro, né? Pode ser uma folha em branco, depois vocês só colocam isso aí. Mas o que é necessário mesmo é isso aqui, ó. Vocês vão precisar, cada jogador vai precisar dessa circunferência aqui. Note que nessa circunferência só tem os pontos notáveis, ó. Os notáveis daqui, você pode acrescentar os notáveis daqui que eles não colocaram, né? Que são os simétricos. Aí vocês podem procurar e já colocar aqui, ó. Vocês acham o ciclo trigonométrico completo, né? Na internet. Você pode pegar aquele mesmo. Aqui, ó, que eu falei para vocês, é porque o jogo vai exigir... Que oração? O jogo vai exigir de você que você marque ternas seguidas, assim, ó. Desses ângulos. Então, aqui não tá de cor diferente, porque aqui tá no preto e branco. Mas vai exigir que você marque aqui 3 de cores diferentes, né? 3 aqui, esses 3 da mesma cor, mais esses 3 da mesma cor. E aí, aqui, ó, você vai marcar. Você tem esses aqui, todos, e você vai escolher. Cada jogador, ele vai escolher. Tá? E aqui está as cartas da batalha. Se vocês observarem, são equações bem simples, ó. Né? Seno de alfa é 0. Quem é o alfa? Né? São equações bem simples da trigonometria, que olhando o círculo trigonométrico vocês conseguem resolver. E esse é mais complexo, porque esse envolve mais coisas.
Ele envolve as funções primeiro e segundo grau e a função constante, né? Aqui tem as regras, tá? Esse aqui eu vou ter que enviar, porque acho que algumas coisas não dá para enxergar direito. Mas esse envolve só cartas. Então, são diversas cartas. Deixa eu ver aqui quantas pessoas. Eu não coloquei, não. Peraí. Deixa eu ver se esse pode 3. Teria que ser 4. Então, se eu mudar para 4 pessoas, né? Não, deixa eu ver. Esse é o de funções. Deixa eu ver quantas pessoas. Esqueci de colocar aí. Achei. Aqui. Em trios. Pronto. Esse pode ser trio. Aí, nesse aqui, ó, vocês vão identificar a característica das funções. Então, vai ter 3 tipos de carta. Vai ter as cartas com as expressões de funções, né? Com a lei da função. Vai ter cartas com característica dessas funções, né? Tipo o sinal da função, onde é crescente, onde é decrescente, né? Vai ter características dos gráficos também, né? Gráfico relacionado à função. Se vocês observarem, né, são funções básicas, né? A função quadrática, a função constante, a função afim, que a gente consegue identificar. Função afim mesmo a gente consegue identificar o gráfico, né? Facilmente. Constante nem se fala. Aqui dá mais um pouquinho de trabalho a quadrática, mas a partir da lei também dá para a gente identificar, né? Você já olha, o A aqui é negativo. Já sei que a parábola vai ser para baixo. Então, você já consegue fazer algumas relações no jogo, né? Mais rapidamente. Então, nesse jogo tem essas cartas, as cartas com gráfico, as cartas com as informações e as cartas com as expressões. E esse pode ser em trio, tá? Então, para a gente conhecer o máximo de jogo possível, eu pensei em cada um ficar com um tipo de jogo. E eu quero que vocês tentem jogar entre si, né? A ideia é vocês jogarem, para vocês identificarem como explorar o jogo, vocês vão ter que jogar. Porque são jogos diferentes, não são jogos, é um dominó, né? São jogos diferentes. Aí eu vou deixar isso aqui no Ava, cada joguinho separado. Vamos ver com qual cada dupla vai ficar, né? E esse último a gente coloca em trio mesmo, né? Agora esse último aqui. O último tem que ser em trio, Pro? Não me dê a trigonometria, não. Eu quero o último. Agora eu tô aqui olhando o último, porque o primeiro e o segundo dá para vocês jogarem online de boa, né? Tranquilamente. Porque Mas esse não dá, porque tem que estar. É esse aqui agora que eu estou observando. Não tem como. Que não teria como. Ou se a gente estivesse lá no presencial. E eu tenho um argumento, viu? Eu já fiz sua vontade na primeira semana trazendo negócio de divisão. Se me arrumar essa trigonometria, eu largo a matéria agora. Não faça isso, Samuel. Então eu vou dar a trigonometria para Ana e Giovanni. Ô, professora, crueldade. Não, gente, pelo amor de Deus. Que vocês estão com... Ninguém gosta de trigonometria, Pro. Já basta. Então eu vou colocar logaritmo. Não, tira também esse. não, Pro. Bota soma. Poxa, já tô fazendo complexas, professora. Faço, né? Ô, gente, pelo amor de Deus, Já basta de trigonometria, já escrevi capítulo de livro, já fiz projeto. Não quero mais vê-lo. Então, Samuel,
Samuel. E me botar com trigonometria, eu lavo a matéria. Samuel é um candidato excelente. Ele já escreveu capítulo de livro. Gente, Olha, Eu olha preferia o até o potencial último, na desse garoto. verdade. Pois é, já participei, Quero já não, dei a minha quero contribuição. Agora trigonometria jogue não. pro colo de Vitor ou jogue pro colo de Ana Clara. Eu já fiz sua vontade, já fui seu escravo na olha, primeira semana. tu já viu? Ou esse Agora eu segundo quero jogo paz do na minha livro. vida. A outra O lá tá primeiro acabando. ou o terceiro, professor. O negócio é como é que eu jogo o terceiro. É. O terceiro é. Ai, gente, esse negócio virtual. Deixa eu até parar de gravar porque a aula acabou, tá? Eu vou fazer, deixa eu ver. Isso, você não vai disponibilizar essa aula para Lopro, não, né? Exatamente, a gente brigando com a de trigonometria. Tu acha que Lopo vai assistir esse... Se eu disponibilizar, Lopo vai assistir esse vídeo até o final? Não, mas aí alguém pode assistir. Não. Mas alguém